Olá! Hoje vou mostrar a vocês como economizei uma tonelada de dinheiro comprando um monitor quebrado e consertando-o por conta própria. E também vou ensinar a vocês como procurar o seu e os diferentes defeitos que podem encontrar. Este projeto nasceu quando quis adicionar mais um monitor de 24 polegadas ao meu computador e vi que os preços, tanto novos quanto usados, eram exorbitantemente altos. Então eu disse, bom, vou comprar um quebrado e consertá-lo eu mesmo. Mas antes, precisamos entender como funciona um monitor ou uma televisão qualquer. As televisões ou monitores têm primeiro uma tela de retroiluminação, depois o display em si, e quando a tela de retroiluminação se acende, ilumina o display permitindo que possamos vê-lo, permitindo que a imagem seja vista. Agora, há uma fonte que controla a alimentação das duas partes e uma placa principal ou uma placa que controla a imagem. Ao procurar monitores quebrados, estes não funcionariam para nós porque o display, que é o que está quebrado aqui, não pode ser reparado. Precisamos de um que tenha o display saudável e, por exemplo, poderia ser este que diz que precisa reparar a fonte. Então poderíamos comprar uma fonte separadamente e simplesmente substituí-la. Mas eu me interessei por um que dizia que funcionava, mas não dava imagem, apenas som. Isso me dizia que a fonte funcionava, que o display funcionava e que a placa provavelmente funcionava, já que emitia som, então eu o comprei. E isso foi o que eu encontrei. O monitor ligava bem, como vocês veem, a fonte funciona porque alimenta os botões. Mas não se vê nada à primeira vista, sim. Isso é o que nós pensamos, porque se a retroiluminação, que era o que eu suspeitava que não funcionava, realmente não funciona, nunca vamos ver nada, mesmo que o display esteja em excelentes condições. Então, o que temos que fazer é com a lanterna do celular, por exemplo, damos assim de lado, contra a luz, e procuramos qualquer coisa parecida com esta. Se vemos isso, significa que o display está funcionando e que o que não funciona é o que eu pensava, que é a retroiluminação. Também pode ser que a placa principal não funcione e que só emita som e que não esteja dando imagem. Mas bem, esses são os riscos que temos que correr quando fazemos esse tipo de coisa. Pode acontecer, nesse caso, o que teríamos que fazer seria substituir apenas essa placa e pronto. Comecei por desmontar completamente o monitor. Alguns têm certas proteções a mais, certas proteções a menos, mais ou menos parafusos, mas todos são basicamente a mesma coisa. Uma vez que você o desmonta, este conector grosso é o conector do display e eu recomendo que você o remova porque pode ser danificado muito facilmente, é um flex. E estes são os conectores da retroiluminação. Como estes eram por display de cristal líquido e não por diodo emissor de luz, que é a tecnologia antiga, vão ter 4 cabos ou uns cabos mais grossos do que se fosse por diodo emissor de luz. Se for por diodo emissor de luz, terá outro flex. Desconectamos tudo e removemos esta chapa que não nos permite acessar as placas internas. Há televisores, geralmente os mais baratos, que não vêm com esta chapa. E esta é a fonte. O que eu fiz primeiro de tudo foi testar esta mesma fonte para ver se na saída que vai para os tubos catódicos nos dá voltagem. Se nos dá voltagem, significa que os tubos estão quebrados e se não, que a fonte está quebrada. Como podem ver, não há nenhuma voltagem. Se forem fazer isso, esses tubos funcionam de 700 a 1000 watts. Portanto, verifiquem se o multímetro suporta essa voltagem. Agora, já sabemos que o que não funciona é a parte da placa que fornece a voltagem para os tubos. E a primeira coisa que fiz foi verificar os circuitos e descobri que havia um fusível quebrado e também um integrado quebrado. Primeiro, quis ver se apenas soldando, fazendo uma ponte no fusível, funcionaria, mas não. Então, o que eu tinha que fazer era conseguir um novo integrado e esperar cerca de 3 dias para poder trocá-lo. Agora, por que eu não fiz isso? Porque provavelmente este tutorial seria complicado, já que vocês ou qualquer pessoa que não sabe muito não poderia trocá-lo por conta própria. Então eu fiz uma opção que é a que eu considerei melhor e a mais fácil e talvez vocês possam fazer em suas casas ou qualquer um que esteja assistindo este vídeo. E é converter o monitor de display de cristal líquido para diodo emissor de luz. Então, o que temos que fazer é começar a desmontar a tela com muito cuidado e, acima de tudo, temos que manusear o display com muito cuidado. O display é a própria tela. E é o que tínhamos falado que dá a imagem. Este tem vários flex, que são esses conectores grossos que conectam a tela de vidro. O que nós podemos tocar com o que vai a main
Estes são muito delicados, então certifiquem-se de removê-los com extrema precaução e uma vez que os removemos, o que nos resta são os compostos depolarizadores, que são os que difundem a luz. Na verdade, fiz um vídeo fazendo uma lâmpada com estes polarizadores. Se quiserem ver, está no meu canal. Deixo aqui no canto para poder assim acessar o que seriam os tubos que geram a iluminação para a nossa televisão ou monitor, o que quer que seja que ou o que vamos fazer é remover esses tubos que não há como fazermos funcionar. De fato, haveria uma maneira colocando um transformador de cerca de 1000 volts ou 700 volts, ou o que eles usam. Mas não é nada prático, prefiro substituí-lo por uma tira de diodo emissor de luz, que é o que vamos fazer agora. Remova-os com muito cuidado, porque esses tubos são de vidro e se quebrarem vocês podem se cortar. Então, tratem-nos também com cuidado, manuseiem-nos, se quiserem com luvas ou algo, para que não se cortem. Uma vez que os removemos, vamos procurar qualquer tira de diodo emissor de luz. Quer dizer, quanto mais próximos estiverem os diodo emissor de luz S um do outro, melhor será, porque terão uma iluminação mais uniforme. Mas eu usei uma tira de diodo emissor de luz que tinha em casa, que é uma tira de diodo emissor de luz comum, que de fato é a que usei para fazer a lâmpada que fiz para filmar meus vídeos, que também está no meu canal se quiserem ver. E vamos colocá-la no mesmo lugar onde estavam esses tubos, ou seja, colocados contra, neste caso, uma das extremidades. Pode ser que o seu monitor tenha as tiras de diodo emissor de luz localizadas de outra forma, ou seja, os tubos localizados de outra forma. Simplesmente coloquem-nas da mesma maneira que encontraram, ou seja, se encontraram os tubos colocados no meio, colocam as tiras de diodo emissor de luz no meio e assim por diante, sempre respeitando como o tubo estava originalmente. Agora voltamos a montar tudo, colocamos novamente os polarizadores e eu fiz isso enquanto os diodo emissor de luz S estavam acesos, mas não é necessário. Ou seja, vocês podem fazer isso desligado, eu só queria ver enquanto estava montando. Não quero que algo se quebre e eu tenha que desmontar tudo de novo para soldá-lo novamente. Bem, agora colocamos o display novamente, com muito cuidado, porque qualquer dano mínimo que causem vai deixar uma linha de pixels mortos nos monitores. E todos nós sabemos que isso é uma droga, então é melhor ter cuidado e não deixar nada diretamente. Montamos tudo exatamente como estava antes. E agora temos nosso próximo problema. Os tubos diodo emissor de luz funcionavam com cerca de 700 a 1000 volts e essa saída também não funcionava. Agora, os diodo emissor de luz S funcionam a 12V. Então, o que vamos fazer é usar um redutor de tensão e procurar na placa algum contato que nos dê 15V, 19V ou simplesmente, se a placa dá 12 volts, usamos esses 12 volts. Se não tiverem nenhum desses, procurem um pequeno transformador que transforme de 220 volts para 12 volts e pronto. Agora, uma vez que tenhamos os 12V em nossa fita diodo emissor de luz, o que vamos fazer é que essa fita diodo emissor de luz acenda quando ligarmos o monitor e que se apague quando desligarmos o monitor, obviamente, porque senão vai estar sempre acesa. Para isso, consegui um relé desses que vendem para Arduino, que já vem com transistores e resistências. Vou deixar na descrição caso queiram comprar, e isso eu conectei à saída de 5 volts e terra do USB da placa mãe. Ou seja, todos esses monitores têm um USB que é ativado quando ligamos o monitor. Então é o que vamos usar para detectar quando está desligado e quando está ligado, para assim acender nosso diodo emissor de luz quando ligarmos o monitor. E por último temos que reconectar e colocar tudo no mesmo lugar, e forma que estava antes o plástico também. Os parafusos, os alto-falantes, tudo o que tiramos colocamos de volta e vem o momento mais importante de todos. Ligamos o monitor, como podem ver, vai acender primeiro todo branco, porque os LEDs acendem primeiro e não acendem ao mesmo tempo que o display. E quando o display acender, vamos ver que nosso monitor já está funcionando perfeitamente. Portanto, agora temos um monitor que antes era display de cristal líquido e agora é diodo emissor de luz, ou seja, consome muito menos luz e funciona de maneira espetacular por muito pouco dinheiro. Portanto, em conclusão, seria procurar um monitor ou televisão que reúna a menor quantidade de falhas possíveis no nosso gráfico que já vimos antes, pois dessa forma será mais fácil e mais barato consertá-lo. Então, me despeço daqui, nos vemos no próximo vídeo. Se gostaram, se inscrevam e deixem um like que sempre ajuda o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.